Olá, pessoal. Eu quero inicialmente agradecer ao convite da Alexandra, que é uma queridíssima que eu tive o prazer de conhecer na disciplina de Tecnologias Digitais do programa REAMEC, que também, assim como o Educanorte, é um doutorado em rede da Amazônia. Então, tem um sabor todo especial participar com vocês desse ateliê de pesquisa e falando de um tema que eu gosto muito, que é metodologia de pesquisa. Então, Alexandra, em seu nome eu quero agradecer muito o convite e a oportunidade de estar aqui. A Alexandra já deve ter me apresentado, mas para quem não me conhece, eu sou a professora Daisy, sou da Universidade Estadual do Mato Grosso e atuo no programa de ensino de ciências e matemáticas em nível de mestrado nessa universidade. E essa universidade tem, então, uma parceria com a Rede Amazônica, que a sede aqui em Mato Grosso é na UFMT, na Universidade Federal de Mato Grosso. Então, eu atuo e oriento na REAMEC por meio dessa parceria. Bom, a Alexandra me passou uma série de perguntas, muitas inquietações, e eu vou tentar conversar com vocês, né, um pouquinho sobre essas perguntas aqui que, na verdade, a gente poderia ficar horas, dias, meses, uma disciplina inteirinha falando sobre essas perguntas que a Alexandra passou aqui, tá? Mas então eu vou organizar de uma forma mais sistemática para contribuir. Então vamos lá. A primeira pergunta que a Alexandra coloca aí é sobre o percurso metodológico, né, da pesquisa. Bom, a primeira coisa que eu acho importante nesse percurso metodológico é deixar claro qual o paradigma de pesquisa que você está adotando. Se é uma pesquisa qualitativa, se é quantitativa, se é um modelo misto e por que esse paradigma se alinha com o objetivo da tua pesquisa. Então, esse paradigma ele tem que estar em harmonia com o teu objetivo. Então, se você quer mensurar, fazer tratamento estatístico, você vai usar um modelo de um paradigma quantitativo. Se você quer descrever um fenômeno, ver como ocorre aprendizagem, por exemplo, você usa um paradigma qualitativo, né? Ou pode usar ainda o modelo misto, né? Para além do paradigma, há a tipificação, né? Há muito nas pesquisas na nossa área falar sobre o tipo de pesquisa. Se é uma pesquisa, aí alguns autores separam por tipo de pesquisa quanto aos objetivos, quanto aos procedimentos. Daí é exploratória, é descritiva, é pesquisação, é pesquisa de campo, é pesquisa bibliográfica, que eu chamo dos rótulos, colocar os rótulos na pesquisa. Bom, para mim e para alguns autores como o Maltempe, Malheiros, Borba, Reis, Cunha, então, vários de nós defendemos o seguinte, que não é necessário pôr rótulos, mas é necessário que você descreva com riqueza de detalhes e de forma muito clara quais foram os procedimentos adotados. Mas aí você vai perguntar, Deise, colocar esses rótulos não se deve? Não, não é isso que eu estou dizendo. Colocar rótulos pode, não tem problema, mas o que eu estou dizendo é que se não colocar os rótulos também não tem problema. Então, é um processo de negociação. Eu tenho vários orientandos meus que fazem questão de colocar esses rótulos, caracterizar a pesquisa segundo esses rótulos que já existem. Mas outros preferem não. E algumas pesquisas que a gente faz, você vai trazendo técnicas e modos que esses rótulos se misturam e às vezes dá até uma dificuldade para você ficar colocando nessas caixinhas separadas. Então, a ideia, o que a gente sugere é que o procedimento, o percurso que você fez seja muito bem detalhado. De forma que a credibilidade da pesquisa seja assegurada, tá? E para isso, uma questão que é muito importante é você ter mais de uma fonte de dados, né?
Então, quando você tem apenas uma fonte de dados, você tem uma fragilidade na credibilidade da tua pesquisa, né? Então, é muito importante você ter mais de uma fonte para você fazer alguns processos, como o da triangulação, por exemplo, que te dá essa credibilidade, principalmente na pesquisa qualitativa. Né? É muito importante também você descrever o ambiente natural da tua pesquisa, o contexto onde ela está sendo desenvolvida, né? E fundamentalmente descrever o processo de análise dos dados. Então, dentro do capítulo de metodologia, da seção de metodologia, tem que ficar claro como os dados vão ser analisados. Em pesquisas qualitativas, há uma inclinação, não são todas, há uma inclinação, algumas pesquisas têm uma tendência de serem mais descritivas, tá? Eu não simpatizo com esse tipo de pesquisa. Para mim, uma pesquisa meramente descritiva, não é algo que me agrada. Então, eu recomendo que o processo de análise dos dados, por exemplo, você vai usar uma indução analítica, vai usar a indução analítica modificada, você vai usar a análise do conteúdo, análise do discurso, você vai usar a teoria da atividade, você vai usar a teoria fundamentada em dados, você vai usar a técnica que for, a referencial que seja teórico e metodológico, enfim, mas a forma de analisar os dados, todos os procedimentos e características, tem que ficar muito claro como que você organiza as temáticas, os eixos, categorias, como vocês quiserem chamar, como vocês estão organizando esses dados, esse processo de análise, como ele está sendo constituído, né? Isso inicia lá no processo de produção de dados. Então, como que você, por exemplo, você vai fazer a observação participante, e aí eu gosto muito desse livro aqui, ó, do Bogdan Binklin. Ele ajuda bastante, ele nos ajuda bastante nessa processo de compreender como as notas de campos, o processo de análise inicia nas notas de campo. O processo de análise já inicia lá na observação participante. Então, como é importante você fazer suas notas de campo, já organizar, já sistematizar em pastas, deixar todos os dados organizados, né? Então, tudo isso faz parte do processo de análise dos dados. Então, para mim é muito importante essa parte também ficar muito bem delineada nos procedimentos metodológicos, nos aspectos metodológicos ou no percurso metodológico, como a Alexandra está colocando. Agora, outra questão que é muito importante nas pesquisas que a gente desenvolve na área de educação é que, em geral, ou algumas dessas pesquisas, elas são focadas nas questões da prática de ensino, das questões de sala de aula, do chão da escola. Então, muitas vezes você pesquisa a prática de um professor, ou você desenvolve um curso, ou você vai observar uma sala de aula. Então, tem toda uma parte da tua pesquisa que ela não é metodologia de pesquisa, ela é metodologia de ensino. Então, a metodologia de ensino, ela tem objetivos de ensino, procedimentos de ensino. Então, dentro do teu percurso metodológico da tua tese, é bom ficar claro o que é metodologia e percurso metodológico da pesquisa e o que é percurso e metodológico do ensino. E esse livro aqui, ó, Pesquisa e Ensino em Sala de Aula, da coleção Autêntica, fala um pouco disso, né? Discute um pouquinho da importância de deixar claro o que é pesquisa, que faz parte da metodologia de pesquisa e o que faz parte da metodologia de ensino. Então, eu acho que em linhas gerais, de uma forma muito breve, bastante rápida mesmo, essa é a forma como eu responderia essa primeira pergunta da Alexandra. Eu vou deixar mais 2 dicas de livros para vocês, para compor essa parte, que é Pesquisa Qualitativa. Esse aqui é um livro que também é da coleção Autêntica, já está um pouco antigo, essa capa, mas ele já tem uma nova edição do ano passado, se não me engano, então ele já está revisitado, muito bacana.
E, é claro, a Bíblia, que eu gosto muito de utilizar, que é Lincoln e Guba, né? Que traz muitas questões para fundamentar essa parte inicial do percurso metodológico da pesquisa, tá bom? Então, agora vamos para a segunda pergunta. Bom, então vamos lá, a segunda pergunta da Alexandra, né? Então, sobre as escolhas metodológicas das minhas últimas orientações. Então, a primeira coisa que tem que ficar claro é que eu defendo que tenha que ter uma harmonia entre a metodologia de pesquisa, referencial teórico que você vai utilizar, a visão epistemológica do pesquisador e o objetivo da pesquisa. Minimamente, esses 4 elementos têm que estar em harmonia. Toda dissertação tem que ser harmônica, mas esses 4 elementos têm que conversar. Então, e tem que se harmonizar. Então, para você escolher a metodologia, a primeira coisa que eu digo para os meus orientandos, qual é a tua visão epistemológica em relação às tecnologias? Como você acredita? Qual é a tua visão de conhecimento, né? E aí eu vou contar rapidamente uma história para vocês, uma banca que eu fui há um tempo atrás, que eu fui convidada. Então, uma dissertação que estava todo o referencial teórico e metodológico apoiado nas questões que eu discuto, nessas questões que a Alexandra vivenciou na disciplina, de que a tecnologia permeia o ser humano, de que a tecnologia não é apenas uma mera ferramenta que vai só substituir ou complementar o trabalho humano, mas que ela permeia toda a produção de conhecimento, todo o processo de ensino, todo o processo de aprendizagem. Então, e aí essa pesquisa estava toda fundamentada nisso. Acontece que a visão do pesquisador que desenvolveu a pesquisa não era essa. A visão do pesquisador é que a tecnologia é só ferramenta, sim, que a tecnologia ela é só complementar, ela é só algo que vai ajudar, vai potencializar, certo? E como ficou claro isso no momento da análise? No momento da análise dos dados da pesquisa, o pesquisador não conseguia trazer o referencial teórico para analisar e ele focava na análise do ator humano. E o ator não humano, que era o referencial dele, não estava lá. Então, primeira coisa, qual é a sua visão epistemológica? Qual a sua visão em relação às tecnologias? É a primeira pergunta que você, doutorando, tem que responder. E a partir disso, ir atrás, então, do teu referencial teórico, teu referencial metodológico e o objetivo da tua pesquisa e delineando essa harmonia, né? Senão, não tem jeito. Chega uma hora que, no processo de análise, que você não consegue falar, defender aquilo que você não acredita, né? Bom, depois disso, como eu falei para vocês, eu não defendo a colocação de rótulos, né, de tipificação. Então, eu vou falar das minhas escolhas a partir do processo de análise dos dados. Como que a gente tem escolhido o processo de análise dos dados? Porque o restante, né, dos processos, como eu falei, a gente tem optado em descrever como são feitos os procedimentos. É claro que desses exemplos que eu vou falar, tem alguns que tipificaram, tem alguns que colocaram, olha, esse aqui é um estudo de caso, olha, esse aqui é uma pesquisação, olha, esse aqui é uma pesquisa bibliográfica. Alguns tipificaram, tá? Mas acho que não é o caso agora da gente discutir isso, eu quero discutir com vocês o processo de escolha da análise dos dados. Então, eu separei alguns orientandos meus. Então, eu tenho a Daniele, o Wilson e o Leandro. O processo de escolha da análise dos dados, nós optamos pela teoria fundamentada nos dados, a TFD. Por que a gente quis a TFD? A TFD, em geral, ela é utilizada em pesquisas de doutorado para construir uma teoria a respeito de alguma coisa, tá? Então, vou pegar só o exemplo da pesquisa da Daniela. A Daniela, ela queria compreender as relações entre o uso ou o não uso das tecnologias digitais na escola e as avaliações em larga escala. Então, não há um único referencial teórico que dê conta dessa compreensão.
não tem um único referencial teórico. Então, era algo muito amplo, então ela tinha que construir esse referencial. Então, para construir, quando um referencial não é suficiente para construir, ela usou a teoria fundamentada em dados, assim como o Leandro e o Wilson. Então, a teoria fundamentada em dados é uma teoria muito robusta, é um referencial teórico e metodológico, e a teoria fundamentada em dados, ela permite você dialogar com outro referencial que já você não precisa criar algo totalmente novo, né? Por exemplo, eu tive o Wilson, que ele também usou a TFD, mas ao contrário da Daniela, que criou tudo novo, a partir de vários referenciais, está criando, aliás, porque ela ainda não defendeu, o Wilson, ele usou a TFD, mas a TFD foi levando, os dados foram levando ele para algo muito próximo do que Valente chama do estar junto virtual. Então, ele acabou utilizando as ideias do estar junto virtual do Valente e acrescentando os elementos da pesquisa dele ali. Então, dá para fazer esse diálogo com a TFD. Tá? Então, a TFD, a teoria emerge dos dados. É diferente das pesquisas hipotético-dedutivas, em que você tem análise a partir, tem o referencial e olha para os dados e discute os dados. A TFD é o contrário, a partir dos dados você cria o referencial teórico, você cria a teoria que a gente chama de teoria substantiva, tá? Agora eu tenho orientandos também, que é o caso da Poliana, do Fernandes e da Rosicássia, que eles usam queriam compreender a aprendizagem, né? A Poliana trabalhou com a graduação, Fernandes com a formação continuada de professores, a Rosicássia com alunos da educação básica, e eles queriam compreender o processo de aprendizagem. Então, a gente optou em pegar a teoria da atividade, que ela nos dá esse suporte, né, para compreender o processo de atividade. Então, foi a teoria da atividade e o sistema seres humanos com mídia, que são dois referenciais que eu vou falar um pouquinho mais para vocês, um pouquinho mais na terceira pergunta. Vou falar um pouquinho mais sobre eles, tá? Aí tem mais um caso, por exemplo, da Jusilei, que ela fez uma pesquisa em nível de mestrado. Então, o referencial teórico, ela não precisa utilizar algo tão robusto para análise dos dados, né? E então, ela fez uma pesquisa que tinha uma parte bibliográfica, outra parte, a parte bibliográfica quer dizer documental, né? Parte dos documentos, porque toda pesquisa tem que ter a parte de revisão bibliográfica. Então, a Jusilei teve uma parte que era documental e outra parte que era de entrevistas. Ela fez uma pesquisa sobre o uso da formação dos professores no estado do Mato Grosso com tecnologias digitais nos últimos 20 anos. Então, ela usou toda a documentação que falava das políticas públicas e, paralelo a isso, ela fez também entrevistas e depois triangulou esses dados. Então, ela usou a indução analítica modificada, usou a técnica da bola de neve para produzir os dados, enfim. Então, ela usou a indução analítica modificada, que tem um pouquinho. Poupar fala um pouco sobre isso, Bogdan-Vinkin também. E agora, tem mais uma aluna minha que está iniciando agora e está querendo ir para as ideias da questão da semiótica social. Eu estou aprendendo muito, porque nunca orientei sobre semiótica social, ainda estou aprendendo sobre ela, mas ela quer discutir um pouquinho sobre o modo, o sentido dos vídeos, né, que estão sendo tão usados nesse momento de pandemia. Bom, eu acho que sobre essa pergunta, de forma bem ampla, é isso. Vamos para a próxima pergunta. Bom, nessa próxima pergunta de número 3, que a Alexandra encaminhou, ela pede para eu falar um pouquinho sobre a participação, a presença das tecnologias digitais na organização e análise dos dados. Bom, existem vários softwares, né? O Atlas TI, o MaxQDA, o NVivo, né? São softwares pagos, né? Que podem contribuir com o processo de análise de dados, né?
Tem também alguns gerenciadores de referências, né, como o Mendeley, que faz gerenciamento de referências para a escrita da dissertação, da tese, no caso de vocês. O que é importante ficar claro? Que não são os softwares, não é o software sozinho que faz a análise dos dados. Também não é o ser humano sozinho, nunca é, né? Como eu falei, a minha visão epistemológica é aquela que nós somos permeados por tecnologias. Então, se você usar a caneta, lápis, papel ou só um documento do Word para analisar os dados, você está usando uma tecnologia. Mas, enfim, para além dessas discussões, eu quero dizer que quando você usa o software, né, para analisar, você tem um grande volume dos dados, então quer organizar e sistematizar, então você tem que criar códigos, tem que criar categorias, tem que criar temas, tem que criar dimensões, né? Então, conforme o referencial metodológico que você adotou, você vai criar isso e vai organizar com esses softwares aí, vai ter uma forma mais rápida de gerenciar essa quantidade de dados, né, de múltiplas fontes que você vai ter para fazer depois a triangulação desses dados e selecionar quais deles que de fato vão para o corpo da tese. Tá? Então, esses são alguns dos que eu conheço e que pode ser utilizado, mas é preciso ficar claro que são todos softwares pagos, tá? Com exceção do Mendeley, que é um gerenciador e que tem uma versão que não precisa pagar, se não me engano, não tenho muita certeza, eu não uso o Mendeley não, mas eu acredito que ele tem uma versão com algumas possibilidades ou talvez um tempo de uso que você faz para experimentar ele, para ver de fato se você quer adquirir, tá bom? Então vamos lá à quarta pergunta da Alexandra, né? Que ela pergunta sobre a influência das tecnologias digitais ou o papel das tecnologias na construção da tese. Quero dizer que essa pergunta, Alessandra, dá uma tese. Só essa pergunta dá uma tese. Então, eu vou tentar ser bem breve, que esse vídeo também já está ficando um pouco longo. Eu diria para você sobre o papel, para mim o papel é central. O papel da tecnologia ele é central em todo o processo da construção da tese, né? Então, Marcelo Borba e eu e alguns autores, né, como Capterlini, Nardi, vários autores, temos defendido que as tecnologias elas possuem agency, né? Capterlini e Nardi chamam de uma índice delegada, né? É um poder de ação, é algo que pode ser provocado. Então, a tecnologia, dependendo da tecnologia que você tem, você provoca uma ação que vai gerar um determinado tipo de conhecimento. Então, diferentes tecnologias produzem diferentes tipos de conhecimento. Então, vamos pensar só na influência da tecnologia da tese, só pensando no tipo de tecnologias que você vai utilizar, por exemplo. Então, se você vai pesquisar sobre como ocorre o processo de aprendizagem de frações, de geometria, de álgebra na matemática, e você vai utilizar a tecnologia lápis e papel, com certeza você vai chegar a um resultado. Aí, se você vai usar outra tecnologia, como um software, por exemplo, vai ser outro resultado, né? Então, vamos pegar um exemplo lá dos anos iniciais, que eu gosto bastante de utilizar, para ver como que o processo é diferente, como o raciocínio, como o pensamento do aluno se organiza de forma diferente, dependendo da tecnologia. Então, a tecnologia, ela influencia, sim, no resultado, não só no resultado, mas na construção de toda a tua tese, né? Então, vamos pensar lá nos anos iniciais, quando você está trabalhando e você quer trabalhar cálculo mental com os alunos, né? Então, muitas vezes não é raro, né? O aluno está fazendo uma operação de adição, subtração, e ele vai lá no papel com o dedinho, né? Ou na mesa mesmo, em cima da mesa, e faz
representa o algoritmo da adição ali e tenta fazer mentalmente. E o que ele está fazendo ali? Ali ele está fazendo produzindo conhecimento com lápis e papel. Então ele está pensando com lápis e papel, né? Embora ele esteja usando o dedo, ele está pensando com lápis e papel, da forma como ele aprendeu com lápis e papel. Agora, se você dá. Então, a forma como o pensamento dele se organiza aí é diferente da forma que se você desse, por exemplo, uma calculadora para o aluno, né? Qual o esforço do aluno? Qual o raciocínio? Qual o pensamento do aluno? É digitar na calculadora a operação que está ali. Ele não precisa pensar da mesma forma que ele pensou com lápis de papel. Então, o processo de aprendizagem com lápis e papel, nesse caso, aconteceu de uma forma, e o processo de aprendizagem com a calculadora ocorreu de outra forma. Então, percebe que diferentes tecnologias produzem diferentes tipos de conhecimento, então os resultados que você vai encontrar vão ser distintos. Tá? Então, o papel da tecnologia, seja ela digital ou não, mas o papel de atores não humanos, né? As mídias em geral, elas são fundamentais na construção da tese, tá bom? Então, vamos lá para a quinta pergunta que a Alexandra fez. Ela focou um pouquinho, ajustou o foco para a questão dos referenciais teóricos, de alguns referenciais teóricos que eu utilizo nas minhas pesquisas, nas orientações, né? Ela direcionou para a teoria da atividade, na vertente de Engstrom, e também no construto seres humanos com mídias, e ela pergunta, por que eu utilizo esses referenciais? Bom, então, isso começa com aquela ideia da harmonia da minha visão epistemológica, né? Então, como cheguei nesses referenciais? Tudo isso começa lá na minha tese. Então, eu tinha uma inquietação desde o tempo da graduação, que era compreender como o processo de aprendizagem ocorre, né? Então, eu tive as disciplinas clássicas de psicologia, que a gente discute e aprende algumas teorias de aprendizagem, né? E depois disso, a gente não se fala mais na graduação sobre isso. Fui para a minha prática, fiz o meu mestrado, e eu não conseguia ver como aquela zona de desenvolvimento proximal acontecia. E eu ficava pensando, nossa, por que eu aprendi tanta coisa de Piaget, aprendi Vygotsky, aprendi várias questões mais clássicas sobre as teorias de aprendizagem, e agora eu vou para a sala de aula, eu não vejo esse processo acontecer, e eu faço prova para saber se meu aluno aprendeu, dou uma lista de exercícios, mando fazer um trabalho. Para que serve afinal isso? E isso me incomodava demais. Então, como ocorre esse processo de aprendizagem? Como que eu consigo perceber esse processo acontecendo em sala de aula? E dessa forma contribuir com a aprendizagem dos meus alunos. Então, foi isso a grande inquietação que me levou para construir as minhas questões no doutorado. Então, a partir daí, eu comecei a estudar. E fiz uma disciplina, assim como a Alexandra fez a disciplina da REAMEC, eu fiz uma disciplina especial no programa da Unesp, lá em Rio Claro, e aí eu tive um encontro com esse livrinho, olha, tá todo marcado, de tanto que eu utilizo ele, que é Interdisciplinariedade e Aprendizagem Matemática em Sala de Aula. Então, nesse livro, eu conheci a teoria da atividade. Então, eu percebi que essa teoria me trazia aspectos, nessa vertente do Engstrom, sobre o pensamento coletivo, trazia aspectos que poderiam me dar indicações de como o processo de aprendizagem ocorre. Mas tinha um problema, porque Engstrom, na visão de Engstrom, ele faz uma representação triangular, as tecnologias estão como ferramentas, elas ficam na condição de artefato, mediando a relação do sujeito com o objeto. E para mim, a minha visão epistemológica, ela não é algo que é apenas uma ferramenta, como eu falei para vocês, é algo que permeia. A minha visão epistemológica, eu conseguia ver ela também nessa disciplina, muito próximo do construto seres humanos com mídias.
né? Então, só que seres humanos com mídia não me dava todo o suporte que eu precisava para analisar, por exemplo, todo o processo. Ele fala de várias questões da reorganização do pensamento, fala da moldagem recíproca, mas como esse processo de aprendizagem ocorre, né, ainda tem algo que faltava. Então, eu comecei a estudar a fundo e eu descobri que, isso eu estou contando para vocês entenderem como também todo o percurso do metodológico e teórico vai se construindo na tese de vocês. Então, eu percebi que uma das raízes do construto teórico era Tikhomirov, que fala da relação humano-computador, e Tikhomirov diz assim, olha, tá vendo? O computador não é só uma ferramenta, ele não é só suplemento, ele não é, eu digo, opa, então um teórico da teoria da atividade que está falando alguma coisa próximo do que eu acredito. E aí, a partir daí, comecei a estudar, fazer aproximações da teoria da atividade. Então, eu peguei as questões que eu considero que se harmonizavam com o construto seres humanos com mídia e criei na minha tese, um sistema seres humanos com mídia, em que as mídias participam de todo o processo e desempenham todos os papéis. E depois de criado o sistema, que é uma unidade de análise, eu proponho um referencial metodológico que eu chamo de mini ciclones de aprendizagens expansivas, que é uma releitura da zona de desenvolvimento proximal. Então, esse mini ciclone você pode utilizar tanto como uma metodologia de pesquisa, mas também o professor pode utilizar em sala de aula, porque se ele percebe, se ele consegue compreender como que o mini ciclone se organiza, começa a surgir em sala de aula, ele consegue ter insights, ter feedbacks no momento em que a zona de desenvolvimento proximal, essa releitura que eu estou fazendo, que eu chamo ela de uma releitura numa perspectiva da produção de conhecimento coletiva, ele consegue ter esses insights, consegue perceber, ter esses feedbacks e interferir no momento que a aprendizagem está acontecendo. Ele não precisa esperar a prova para saber se o aluno aprendeu. Ali ele percebe se o aluno aprendeu ou não. E aí, a partir disso, ele pode propor novas tarefas, exercícios, problemas, atividades para o aluno, para que, enfim, esse processo de aprendizagem alcance o objetivo desejado. Então, por que eu utilizo? Porque eu utilizo nas pesquisas que eu oriento e nas minhas pesquisas que querem compreender o processo de aprendizagem. Então, quando a gente quer compreender o processo de aprendizagem, em geral, a gente utiliza esses dois referenciais que dão esse suporte teórico para compreender o processo de aprendizagem. Agora, a gente está iniciando algo que ainda é novo para nosso grupo, que é compreender o processo de ensino com base na teoria da atividade. Então, planejar o ensino olhando essa teoria, já pensar em como provocar esses miniciclones no momento do planejamento da aula, né? Então, é outra vertente que a gente está utilizando. Então, aqui está a teoria da atividade, eu mostrei antes seres humanos com mídia, então são esses dois referenciais que eu fundi, e aí é o que Marcelo e eu estamos chamando de uma possível quarta geração para a teoria da atividade. Tem algumas produções, livros, publicações que a gente tem feito por aí, depois a Alexandra pode dar uma olhada, passar para vocês. Bom, em relação ao porquê de utilizar, então, essas tecnologias, está aí por tudo isso, tá bom? Vamos para a última pergunta. Bom, então, as minhas considerações finais, essa última pergunta da Alexandra não é, na verdade, uma pergunta, são dicas, né? Que dicas que eu poderia deixar para vocês, doutorandos do Educanor? Bom, a primeira coisa que eu diria para vocês é que pesquisa é movimento. Então, ela traz muita angústia, traz muita dúvida, mas é assim que ela ocorre. Ela é processo, ela é movimento. Então, tudo pode mudar a qualquer momento.
Então, pode mudar o título, pode mudar a metodologia, pode mudar fundamentação teórica. Então, à medida que a pesquisa for se desenvolvendo, ela vai se transformando. Então, ela vai mudando ou não, né? Então, a gente não precisa ficar angustiado com esse processo de mudança, tá bom? É um processo natural e naquelas referências que eu dei para vocês, vocês vão ver como é natural esse processo de mudança, de transformação do objetivo, da pergunta de pesquisa, no momento que a pesquisa está se desenvolvendo. Mas nesse processo inicial que vocês estão agora, de construção do projeto, é importante ter um processo de negociação entre orientando e orientador. Então, a pesquisa não pode ser algo que contemple só os anseios do orientando e nem só os anseios do orientador. Para o orientando, eu digo, você precisa fazer algo que você goste, que vai te dar prazer, né? Mas você também precisa fazer algo que vá ao encontro das pesquisas que o teu orientador já desenvolve. Se são 4 anos de convivência, 4 anos construindo essa tese, essa pesquisa, então tem que ser algo harmonioso, algo que vá ao encontro dos interesses de ambos. Então, tentem construir, discutir, refinar e afinar os objetivos, as questões da pesquisa, delinear essa pesquisa inicial, atendendo essas expectativas de vocês. Outra questão que eu acho que tem que ficar claro, que vocês precisam pensar, o que é uma tese, né? O que tem que ter uma tese? Para mim, uma tese em educação, ela tem que ter uma contribuição para a educação, né? Seja para os processos de ensino e aprendizagem, seja para os processos formativos, formação inicial continuada, seja para as questões das políticas públicas ou para outra questão da educação. Então, tem que ter uma contribuição para a educação. Mas, fundamentalmente, também, uma tese tem que ter avanço teórico, né? Uma tese não pode ser só pegar uma teoria pronta, fazer análise de uma situação. Essa é a minha visão. Para mim, uma tese tem que ter um avanço teórico. Então, fulano fez até aqui. O que eu vou fazer daqui para frente? Vamos pegar o exemplo da minha tese, que eu mostrei para vocês. Bom, Engstrom fez a 3ª geração da teoria da atividade. Então, eu tentei avançar iniciando uma 4ª geração. Agora, alguns dos meus orientandos estão tentando trazer contribuições para essa 4ª geração. Então, percebe que a ideia que eu quero discutir com vocês é que os avanços teóricos são importantes e se constituem em teses, avançar teoricamente em relação a isso. E, particularmente, as questões de aprendizagem, a gente tem que pensar que as teorias de aprendizagem clássicas, elas usavam outras tecnologias. Então, a meu ver, nós temos que construir teorias de aprendizagem contemporâneas que tragam as tecnologias atuais, as tecnologias digitais atuais. Então, as teorias clássicas, elas foram pensadas no momento em que não tinham essas tecnologias. E o conhecimento se transforma, o conhecimento é diferente dependendo da tecnologia que você utiliza. Então, as teorias de aprendizagem clássicas, muitas delas já não dão conta de explicar o processo de aprendizagem que ocorre hoje, tá? Então, a gente tem que pensar nesses avanços teóricos. E tem que também ter uma contribuição social, né? Uma contribuição para a sociedade como um todo. Então, esses 3 elementos precisam estar claros na tua tese, né? Você precisa trazer isso, essa é a interpretação que eu tenho para dizer assim, isso aqui é uma tese, tá? E por fim, o cuidado que a gente tem que ter é de colocar na escrita da tese não só o que deu certo, não só o que você mostrou que teu objetivo foi alcançado, mas também o que não deu certo, tá? Uma tese não é um romance. Às vezes você pega uma tese, nossa, que linda, que maravilhosa, deu tudo certo, mas não deu nada errado. Não existe uma tese que deu tudo certo, né? Teses não são romances, teses têm momentos que não deram certo.
Então, na minha tese, por exemplo, eu investiguei a ocorrência da aprendizagem expansiva, né? E teve alguns grupos que não tiveram aprendizagem expansiva, tiveram outro tipo de aprendizagem, mas não foi a expansiva. Então, eu trouxe um capítulo mostrando só esses grupos, ilustrando com um desses grupos que a aprendizagem expansiva não ocorre sempre, ela pode não ocorrer. E naquele momento, com aquele grupo, determinado grupo não aconteceu. Então, é preciso mostrar isso, mostrar o que não deu certo, né? Porque às vezes a pessoa que vai ler, ela vai pensar assim, eu não vou fazer assim porque assim não vai dar certo. Já fulano já fez isso e não deu certo. Então é importante mostrar que tese não é romance. Tese é pesquisa. E pesquisa tem momentos que dá certo, né? E momentos que não dão certo. Você tem que repetir, fazer de uma outra forma até você conseguir alcançar o teu objetivo. Bom, gente, eu acho que é isso. A gente passei a tarde com vocês aqui, pensando em cada um, pensando como que é o rostinho de cada um, como que é o sotaque de cada um, e aí eu represento cada um nessa poetisa que é a Alexandra, fico pensando na carinha de cada um, como as ideias, os pensamentos e toda essa dedicação, todo esse carinho que a Alexandra passou para a gente aqui na Reamec. Então, todos estão representados e se um dia me encontrarem pessoalmente, eu me encontrarem numa live, se apresente de, professora Deise, sou aqui do Educanorte, será um prazer conhecê-los pessoalmente ou virtualmente. Alexandra, mais um beijão para você, muito obrigada mais uma vez pelo convite, foi um prazer passar essa tarde, pensar um pouco, falar um pouco sobre metodologia de pesquisa, que você sabe que eu adoro, eu gosto muito, né, de falar dessas questões com tecnologias digitais. E eu vou deixar no meu último slide os meus contatos e alguns sites, algumas referências que vocês, se vocês quiserem depois consultar, tá bom? Um beijão a todos. Tchau, tchau.